Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal, ao plano de leitura, conhecendo as verdades bíblicas. O vídeo de hoje vamos falar sobre os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Lembrando que os evangelhos são narrativas de Jesus e não uma biografia da sua vida. Para compreender melhor os evangelhos, principalmente o Evangelho de Mateus, precisamos entender um pouco em que contexto foram escritos os evangelhos. Há um período chamado período interbíblico, que compreende um tempo de 400 anos, de Malaquias até Jesus, 400 anos. Esse é chamado período interbíblico. Um período em que também é conhecido como o silêncio de Deus, em que não houve nenhuma produção profética, não houve nenhum escritos proféticos, nenhuma voz profética da parte de Deus. E dessa forma, o cânon do Antigo Testamento foi fechado, tendo como o último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Porém, além disso, havia uma grande expectativa, uma esperança enorme no coração da nação de Israel a respeito do Messias que haveria de vir. E Mateus, pensando dessa forma, ele inicia o seu evangelho começando pela genealogia, a genealogia de Jesus. E é importante nós entendermos que todas as pessoas que eram consideradas pessoas de uma certa posição, como os profetas, como sacerdotes, qualquer pessoa, reis, eles precisavam apresentar sua genealogia para legitimar a sua descendência. E assim foi com Jesus. Mateus, para mostrar para os judeus, lembrando que o Evangelho de Mateus, o destinatário, eram os judeus. Nós falamos isso no vídeo passado. Então, Mateus se preocupa em mostrar a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus, ele era da linhagem da casa de Davi, da casa do trono real de Davi, e também da linhagem de Abraão, fazendo dessa forma ele judeu. Mas também, Mateus se preocupa em também mostrar que esse Jesus da história, que aparece na genealogia como um descendente de Abraão e vindo da casa de Davi, pela genealogia de José, que era a tradição da época, fazia a genealogia através do homem. A intenção de Mateus era mostrar que esse Jesus era um Messias prometido, era um Messias que estava nos profetas. Algo que também nós podemos ver na genealogia. Além de nós vermos que Jesus ele é citado na genealogia vindo da casa de Davi, Mateus ele é o único evangelho, que é o Evangelho de Mateus, que cita mais o Velho Testamento do que os demais evangelhos, justamente para mostrar que Jesus, ele era o Messias e ele era o rei dos judeus. Mas algo que eu achei interessante nessa genealogia é o surgimento de mulheres na genealogia de Jesus, que isso não era comum na tradição de Israel, citar mulheres na genealogia. E aqui, como vocês podem ver, né, já viram, existe mulheres que foram inseridas na genealogia de Jesus. Tamar, Raabe, Rute, Betseba e a própria mãe de Jesus, Maria. Essas mulheres, elas foram incluídas na genealogia de Jesus. Eu entendo que aí nós podemos ver que Deus já demonstrava que o seu reino, através de Jesus, seria um reino de inclusão, onde um tempo em que as mulheres não tinham tanto valor,
Deus então resolve registrar o nome dessas mulheres na genealogia de Jesus. Um ponto muito importante, talvez você não tenha tido essa, não tenha se despertado para esse fato, mas se você procurar em toda a genealogia da Bíblia, você não vai ver nenhuma genealogia, se tratando de genealogia familiar, as mulheres sendo citadas na genealogia, e sim somente os homens. Então fica essa observação para vocês verem. E Mateus, então, ele apontando Jesus como Messias, o rei dos judeus, ele segue no seu evangelho, no capítulo 1 ainda, o seu nascimento, ele também cita parte da profecia que fala sobre o nascimento de Jesus. Nós temos Isaías, o profeta Isaías, considerado também o profeta messiânico, Isaías 40, quando ele diz sobre Jesus. Nós temos também que ele diz que a virgem conceberá e dará à luz, e esse filho seria chamado Emanuel. E nós sabemos que Emanuel, pela tradição, significa Deus conosco. Ali nós já podemos perceber que o reino de Deus seria algo impactante, algo transformador para aqueles dias, onde muitos se apoiavam na estrutura religiosa do Velho Testamento, com base na Torá, nos escritos de Moisés, mostrando e revelando Deus através da obediência da lei. Agora, através de Jesus, Mateus nos mostra que esse nome dado a Jesus, Emanuel, o Deus conosco, seria um Deus que não estaria mais longe, mas sim perto, através de Jesus. Um reino bem próximo, bem perto de nós. Também é citado aqui em Miqueias, capítulo 5, do versículo 2, profetizando também o profeta Miqueias a respeito do nascimento de Jesus, que seria em Belém. E ele diz na sua profecia: e tu, Belém Eufrata, embora seja pequena entre muitas de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel. Por isso nós podemos ver que a intenção de Mateus, o objetivo de Mateus de escrever, era sempre citar o Velho Testamento, apontando que Jesus era realmente o Messias prometido. No capítulo 2, após o nascimento de Jesus, nós temos o relato também da visita dos magos. A tradição diz que esses magos poderiam ser os astrólogos vindo lá da Mesopotâmia. Eles viram a estrela, seguiram a estrela até Jerusalém e foram até o palácio. Outra tradução mais antiga diz que esses magos, esses astrólogos, poderiam ser também reis de outras nações, como a Índia, a Pérsia, a Arábia, e eles vieram também a homenagear ou adorar o rei que havia nascido na Palestina. Também para se cumprir as escrituras, que diz que as nações viriam e iriam louvá-lo. Então, dessa forma, algumas tradições antigas afirmam que esses magos poderiam ser reis também. E deram até nome, né? Baltazar, Gaspar e Belchior. Que a tradição, muitos no período das festas de fim de ano, Natal, a tradição, elas procuram citar esses nomes, mas é a tradição, a Bíblia mesmo não diz nada disso. Aqui nós também temos o relato do nascimento de Jesus, né? Que ele nasceu em Belém, e logo que ele nasceu, o rei da época, né, que era o rei Herodes, sentindo ameaçado pelo menino, né, sabendo que tinha nascido uma pessoa importante, um certo ungido, ele sentiu-se ameaçado por isso, então ele manda matar todas as crianças da época, de 2 anos para baixo, e isso faz com que José e Maria, e mais Jesus, eles realmente ficaram com medo, e alertados em sonho, eles fogem para o Egito. E lá eles permanecem até o tempo em que Deus manda eles voltarem, até o tempo em que Herodes, o Grande, ele morre, então eles voltam e fixam residência na região da Galileia, na cidade chamada Nazaré.
Aqui também nós podemos ver no capítulo 3, já seguindo, né, o comentário, e já indo para o capítulo 3, nós temos aqui o relato do batismo de Jesus. Mas antes de nós falarmos do batismo de Jesus, eu gostaria de falar sobre João Batista, esse personagem que aparece, né, vai aparecer também em todos os evangelhos. Ele aparece como uma voz do que clama no deserto. João Batista, na verdade, ele é o último profeta do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança. Obviamente, João Batista ele não deixou nenhuma produção escrita, mas o seu período de ministério também foi pouco, mas ele é reconhecido como o último profeta. O último profeta da Velha Aliança, e também, como diz Jesus, o precursor, aquele que veio preparando o caminho do Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele é o último profeta da Velha Aliança, ele é também o precursor do reino de Deus, aquele que aponta o reino de Deus, aquele que aponta o caminho para o reino de Deus. Dessa forma, ele estava preparando as pessoas para um novo tempo, um tempo que se inauguraria através do batismo de Jesus. Então iniciaria o ministério de Jesus. Ele estava apontando para um novo tempo, longe das estruturas religiosas, porque João Batista foi a voz do que clamou no deserto. Mas ele, sendo filho de um sacerdote Zacarias, ele, obviamente, ele poderia ter sido um sacerdote, mas ele saiu dessa estrutura religiosa, por ordenança de Deus, saiu dessa estrutura religiosa e se manifestou no deserto, onde se ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor, então, a voz de Deus silenciou por 400 anos. E quando ela volta no deserto, apontando uma nova estrutura, um novo reino que estaria sendo estabelecida através de Jesus, o Messias. Bem, a partir do capítulo 4, nós temos aqui também o batismo de Jesus, onde Jesus ele é batizado, e após o seu batismo, ele é levado para o deserto para ser tentado. E nós podemos fazer algumas associações com Jesus indo para o deserto logo após o batismo. Na verdade, o deserto, ele não é um lugar de sofrimento, mas é um lugar de aprendizado e é um lugar de preparação. Nós vamos vermos, existem algumas situações do Velho Testamento e também no Novo, que pessoas foram também levadas ao deserto para se preparar para uma grande missão. Nós temos Moisés, por exemplo. Moisés, logo que ele saiu do Egito, ele permaneceu 40 anos no deserto. E após esses 40 anos, então, ele é levado até o Egito para servir de libertador daquele povo que havia sido escravizado. Nós temos também Elias, que também foi para o deserto antes de exercer o seu ministério diante de Acabe e de Jezabel. Nós temos o povo de Deus mesmo, saindo do Egito, eles permaneceram 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. E nós temos Paulo também, que logo depois da conversão de Paulo ele se refugia, ele vai para o deserto da Arábia e permanece um tempo antes de iniciar o seu ministério. Então, só para nós fazermos essa associação e entender que o deserto, na verdade, ele é um lugar de aprendizado. E com esses homens foi assim, com Jesus foi assim. Nós já sabemos que Jesus, ele permaneceu 40 dias no deserto, e sem comer, e sem beber água, sem comer pão. Porém, após os 40 dias, ele é tentado, e essa tentação nós entendemos que ele é tentado nas fraquezas humanas, nas 3 principais fraquezas humanas, que nós sabemos, que é
a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nessas 3 áreas da humanidade, Jesus foi tentado. E nós sabemos que através das Escrituras, a própria palavra de Deus, Jesus ele vence essa tentação e a partir de então ele começa a exercer o seu ministério. No capítulo 5, já terminando, já encerrando, né, a proposta desse nosso comentário de hoje, nós temos o Sermão do Monte, que é um dos maiores sermões já lido em toda a Bíblia. Fala sobre as bem-aventuranças. Algo tremendo, irmãos. Algo que realmente vale a pena nós vermos muitas vezes. E, se possível, todos os dias. Porque nós consideramos esse sermão como o pulmão da Bíblia. Porque ali está a cultura do reino de Deus. O reino de Deus se inicia com o ministério de Jesus, um pouco antes, João indicando que haveria essa transformação de cultura, e já começa isso com João, mas Jesus ele completa no seu sermão dizendo a respeito daqueles que deveriam ser cidadãos do reino de Deus. Então, as bem-aventuranças que Jesus fala, o Sermão do Monte, melhor dizendo, começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus. E nós estaremos vendo isso nos vídeos, nos próximos vídeos. Nós daremos sequência a esses comentários, que começa o Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5 e vai até o 7. Bem, eu acredito que esses primeiros capítulos lidos foi algo que eu acredito de grande edificação para a sua vida. Talvez os comentários não tenham sido completos, porque a proposta nossa é realmente fazer apenas um comentário rápido e seguir em frente. Mas fica aqui a dica, se você tiver qualquer pergunta que você queira fazer, ou qualquer dúvida, deixa aí no comentário para nós, ou manda para nós, e nós teremos um prazer enorme em poder responder para vocês. Tá certo? Que você tenha um dia abençoado e até a próxima. Deus abençoe você. Amém.